Então, quando o Trump foi eleito, eu, por exemplo, comprei, eu botei parte dos meus investimentos em empresas de defesa da Europa e da Ásia, porque a Alemanha, a eleição do Trump vai mudar a Alemanha, vai mudar a Inglaterra, a Polônia. Você desenvolver esses sistemas de se defender contra a Rússia, que é inteiramente plausível. O bloco econômico europeu é muito mais poderoso do que a Rússia, É. mas precisa de armas nucleares e precisa de uma quantidade grande de armas nucleares. A França hoje, você está ali na casa dos 300, Reino Unido 200, a Rússia tem bem mais, e você precisa ter, Segundo ela, tem mais do que os Estados Unidos, inclusive. sim, tem. Você precisa ter arma suficiente para poder responder a um ataque nuclear. Então você precisa ter suas armas em submarinos, em aviões que circulam praticamente permanentemente, para que Nossa. um ataque nuclear contra uma cidade alemã, por exemplo, não inabilite o seu arsenal nuclear. Então você precisa ter uma sofisticação hoje que nenhum país europeu tem. Você tem uma dependência tecnológica, o sistema, as armas nucleares britânicas, parte delas estão fisicamente nos Estados Unidos. E você tem uma dependência tecnológica, né? Como eu falei, dos mísseis que precisam de atualizações de software. A França tem um sistema nuclear mais autônomo. A França sempre insistiu nisso. E agora, obviamente, de certa forma, eles mostrou-se que foi uma preocupação real. A Marine Le Pen acaba de ser condenada e não pode se candidatar. Foi uma candidata meio bolsonarista ou trumpista na França, que estava à frente nas pesquisas, que certamente abalaria profundamente a relação da França com a Alemanha. Então ela não pode se candidatar, mas pode ser que alguém como ela vença as eleições. Então a Alemanha tem, em função da sua atuação histórica, tem um pouco de medo de si próprio. Muitos alemães não gostam da ideia de ter uma arma nuclear, porque devido ao que a Alemanha fez no passado, né, das suas guerras de expansão, etc., assusta. E o que a Alemanha não quer é que uma fragmentação econômica da União Europeia. Então, o grande desafio dos líderes europeus será como a gente consegue se armar. Como um bloco. Como um bloco, mas meio que também se preparando para que esse bloco acabar, né? Então é um pouco difícil. Então, assim, você quer um exército europeu, seria ideal. Mas o que acontece se, por exemplo, um desses países, de repente, diz, eu quero sair disso? Ou você avança tão rapidamente que você se integra ao ponto de que ninguém mais consegue sair disso. Isso sim pode ser uma solução. Mas eu acho que é uma questão de tempo até que uma crise política na França ou no Reino Unido leva a elite política alemã a começar a considerar essa opção de uma arma nuclear. E eu acho que a solução, por enquanto, vai ser de avançar, ou seja, primeiramente de reiniciar as usinas nucleares e de ter meio que o programa que não chega a ser um programa de desenvolver uma bomba nuclear, mas de tê-lo bastante próximo para que, se você precisa dar esse passo adicional, o Irã está mais ou menos aí. Ou seja, se o Irã quiser ter uma bomba nuclear, pode é uma questão de meses, mas não está fazendo por enquanto. Então acho que todos os países vão chegar lá. Custa bilhões. Ela é uma loucura, custa muito dinheiro. 1/5 do orçamento de defesa do Reino Unido, 1/5 é para manutenção das armas nucleares. Cara, não sabia que era tanto. Muito caro, é muito, muito caro. E no outro dia eu falei com o ex-diretor do programa nuclear que cuida das bombas atômicas dos Estados Unidos. Ele disse que o setor de engenharia nuclear não conseguiu, ao longo dos últimos 50 anos, baratear a produção de armas nucleares. É muito caro porque também você precisa ser extremamente cuidadoso. Em todas as etapas. O transporte dessas coisas é um negócio muito difícil, né? Então, assim, o gasto vai explodir nessa área. Não só, eu estou só falando do desenvolvimento de armas nucleares, que vai ser o ponto final meio que dessa questão. Tem mas exército, tanques, tem tanque, não drones. Só isso, drones, você precisa...
as pontes na Alemanha, hoje, não sustentam tráfego intenso de tanques, eles colapsam. Então, o que você precisa? Você precisa de um sistema de logística interna para rapidamente deslocar tanques de um lugar para outro. Nenhum país europeu tem isso. Você precisa de gente brilhante que, em tempos normais, ganharia muito dinheiro num banco ou iriam para sei lá onde, e que você para atrair essas pessoas. Então, essas pessoas deixam de produzir algo para a sua sociedade e ficam lá escrevendo, fazendo... Então, tudo isso é muito custoso e, sim, o Trump, ao acabar com a OTAN e ao gerar dúvidas sobre as parcerias dos Estados Unidos, os compromissos que os Estados Unidos tiveram com a Coreia do Sul, com o Japão, deve também criar uma corrida armamentista por lá. Eu acho que a Coreia do Sul, em algum momento, também vai ter uma arma nuclear, porque a Coreia do Norte tem, todo mundo meio que sabe. Então, é muito difícil você convencer o governo sul-coreano e falar, não, deixa pra lá. Porque a única forma como a Coreia do Sul se protegia contra um possível ataque nuclear, uma extorsão... É a garantia dos Estados Unidos. É a garantia dos Estados Unidos. Que literalmente a Coreia do Norte tem armas nucleares e um cara que é imprevisível, de certa forma. Japão, acho que... isso eu acho que é a parte mais preocupante, porque o grande sucesso das últimas décadas foi a convivência mais ou menos pacífica da China, do Japão e da Coreia, três países que se odeiam mesmo em função do passado, etc., super tenso, meio que conseguiram aí, isso realmente foi uma contribuição enorme da diplomacia americana, que tem uma forte presença lá, e permitiu que esses três países se desenvolvessem, ou contribuiu para um entendimento assim. Tem algumas pessoas dizendo que os três vão se unir, que inclusive contra o Trump, que recentemente, de fato, a China tentou coordenar a resposta comercial aos Estados Unidos. Mas as cicatrizes históricas são tão profundas assim que eu não consigo ver como esses três podem evitar uma corrida armamentista, porque se a China intensificar suas ameaças contra Taiwan, o Japão, eu diria, mais de 50% de probabilidade do Japão anunciar que tem uma bomba, ou que vai desenvolver uma arma nuclear em resposta a uma invasão chinesa a Taiwan. Agora, o grande problema, Vilela, é o seguinte: o momento mais perigoso nas relações internacionais acontece na janela entre uma nação dizer que vai desenvolver armas nucleares e dessas armas serem operacionais. Por quê? Porque daí o vizinho tem sua última janela de oportunidade para invadir esse país, para atacar esse país. Então vamos supor que a Polônia vai iniciar isso. É impossível fazer isso a portas fechadas. Isso vai... Não tem como? Democracia. Se você é um ditador, tem teoricamente você pode dizer, aí você faz um pronunciamento e diz, pronto, temos uma arma nuclear. Meio que tem alguns países que fizeram isso. Mas os testes, em democracia você precisa convencer o eleitor. Então você vai ter um processo longo desse país formar um consenso político para fazer esse investimento. E aí vai ter que construir. Você não pode simplesmente comprar de algum outro, você vai ter que construir. E aí você cria, por exemplo, para a Rússia um incentivo terrível. Vamos fazer, vamos agir. O mesmo que acontecia com a Ucrânia. O pior que os Estados Unidos fez, o grande erro, não foi... Assim, eu acho que nunca teve um plano real de trazer a Ucrânia para a OTAN. Mas o Bush falou uma grande besteira em 2008. Falou, um dia a Ucrânia vai entrar. Mas não deu data. Então essa janela ficou aberta eternamente. Porque aí o Putin falou, eu vou ter que invadir agora, porque assim que entrar na OTAN... Vai ter essa janela apontado para mim aqui no meu quintal. Não existe mais. Então, eu sim acho que esse milagre da não proliferação, que hoje temos poucos países com armas nucleares. Se você pensa assim, por que tem tão poucos países? A princípio, você vai desenvolver sua arma nuclear, você é invulnerável, você não pode ser mais atacado, então por que não? Porque
a vasta maioria dos países raciocinou que não precisa. Não precisa. Né? Que o sistema é suficientemente estável para eu abrir mão disso. Eu posso investir em coisas como educação, como saúde pública, como pesquisa. Em outras, eu não preciso fazer esse investimento. O Brasil, por exemplo, abriu mão do seu programa nuclear. Tinha, né? Sim, porque a elite política chegou no consenso de que não precisava. E, de fato, até hoje, não foi a aposta certa. Em parte porque uma vez que você tem uma arma nuclear, você tem segurança, mas os seus vizinhos podem começar a desconfiar de você e podem querer depender menos de você. Então, se o Brasil tivesse do nada agora dito, então quero uma arma nuclear, vou ter uma arma nuclear, você poderia ter causado uma corrida nuclear armamentista na América Latina, porque daí a Argentina diz, então porque você arma o gás, eu quero também. Aí o Chile diz que quer, aí o Peru diz que também quer. E aí, de repente, você tem uma região ainda bastante pobre, desviando uma quantidade absurda dos seus recursos para desenvolver uma arma que provavelmente nunca vai usar, em vez de criar riqueza para a população. Então isso me preocupa e... tem muita gente falando, a Europa dormiu, não se preparou para essa realidade, etc. Sim, isso certamente é verdade. Mas a Europa também construiu algo muito bacana. É muito legal. A Europa fez algo que não existia antes. É uma Europa unida. Sem barreiras, como é que sem barreiras. Assim, eu fiz minha graduação na Espanha, por exemplo. Né? E tinha, né, nessa época foi o auge da integração. Então eu lembro que, tinha aluno Erasmus que só ia para os outros países para fazer festa. Quem fazia intercâmbio na Espanha? Pô, esse é um negócio que queria... E era fascinante, assim, conheci muitas pessoas. Então, realmente, construiu-se lá um espírito europeu, né? O que é muito diferente desse nacionalismo tóxico que marcava toda a história europeia antes, né, desde os últimos séculos, em resposta à ascensão do nacionalismo. Então, eu temo um pouco que... Eu espero muito que os países possam conduzir esse processo de uma forma... De fomentar o nacionalismo. Você precisa, de alguma forma, fomentar o nacionalismo, senão ninguém vai para as Forças Armadas. Você precisa ter alguma narrativa... Virar uma chave aí, né? Mas sem ser uma coisa contra os outros. Eu espero, sim, que a Europa consiga articular a construção de um exército europeu, porque com isso você meio que impediria a ascensão de um nacionalismo alemão ou francês, né? Mas é um longo caminho, em parte porque se eu sou uma empresa vamos dizer, de defesa da Alemanha, eu não sei se eu quero um exército europeu, porque se você tem um exército europeu, aí o exército europeu vai ter que comprar algumas armas espanholas, francesas, alemãs, tá? Mas se a proposta for nacionalista, então as respectivas empresas nacionais vão conseguir vender muito mais. Pois é. E você produz ineficiências, porque cada país quer seus tanques, cada país quer seus mísseis, seus drones. Mas se você fizer um exército europeu, você pode dizer, então a França vai se especializar em drones, a Alemanha vai se especializar em tanques, e assim você constrói realmente uma potência militar. É o grande desafio dessa geração agora, dessa nova elite europeia que de repente precisa lidar com esses desafios e não tem especialista em política nuclear. Os Estados Unidos e a Rússia têm os maiores especialistas em teoria dos jogos para questões nucleares. Então tem gente brilhante lá pensando o tempo inteiro, tá? Se eu fizer essa ameaça, se a Rússia atacar Los Angeles, aí eu faço isso. Então é gente muito preparada, inclusive para reduzir o risco de um conflito. Né? Que é gente que pensa sobre como evitar um conflito. E aí você tem um continente europeu muito pouco preparado para essas realidades. Né? Então vai ser a maior transformação da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. É fácil. Mas também é uma grande chance de se tornar independente dos Estados Unidos, que eu acho que faz bem à Europa. Também acho. Acho que essa dependência gerou alguma... um pouco de preguiça
por parte dos europeus. Então eu vejo um lado bom nisso também. Tem muitos europeus que não publicamente meio que agradecem ao Trump de finalmente ter essa independência. feito isso.